Na aula de hoje nós vamos falar de fatos jurídicos. Então anota no caderno, por favor. Fatos jurídicos. Vamos entender o livro 3 da parte geral de uma vez por todas. Vamos começar? Então bora lá, coloca na tela. Primeiro ponto que eu vou abordar com vocês, um rápido conceito, pensando na prova objetiva da FUMARC e também uma rápida classificação doutrinária, que é coisa que a FUMARC gosta. A FUMARC, nossa banca, gosta sim de umas classificaçõezinhas doutrinárias. Combinado? Então vamos começar pelo conceito. O que pode ser entendido como um fato jurídico? Vamos destrinchar? Fato jurídico. O que é fato? Fato é qualquer acontecimento, qualquer evento. Eu estar aqui ao vivo nessa segunda-feira 27, né? 27 de março, é o quê? É um fato. Você está aí me assistindo, é um fato. Você ter tido um final de semana maravilhoso ou horroroso, é um fato. Hoje fez sol na sua cidade, choveu na minha, é um fato. Fato é qualquer evento, qualquer acontecimento. Tenha origem este evento, este acontecimento, numa conduta humana, seja ela voluntária ou involuntária, desejada ou não desejada, prevista ou não prevista, condutas humanas, ação humana dominável ou não pela vontade, volitiva, voluntária ou involuntária, ou um evento da natureza. Choveu, ventou, tufão, ciclone, furacão, terremoto, evento da natureza. Fato é qualquer evento, qualquer acontecimento, tenha ele origem numa conduta humana ou num evento da natureza. Quando é que esse fato ganha o sobrenome jurídico? Quando a nossa ciência, o direito, olha para aquele determinado fato e fala assim, vem cá fato, eu vou lhe regulamentar todinho. Ou seja, quando o direito olha para aquele, você gostou, né, Valdir? O direito olha para aquele fato e fala, olha, vem cá, eu vou te regulamentar por inteiro. Eu vou dizer quais são as consequências que você, fato, desperta na minha ciência, na ciência jurídica, repito, no direito. Fato jurídico é qualquer acontecimento, qualquer evento, tenha ele origem na natureza ou numa conduta humana, seja ela voluntária ou involuntária, que acarreta, gera, produz, traz como consequência efeitos jurídicos. Efeito jurídico que nada mais é do que efeitos no campo do direito. Então, se o direito olha para aquele fato e fala assim, ó, eu vou imputar uma série de efeitos para quando esse fato acontecer, ele passa a ser um fato jurídico. Mas essa análise, ela é prévia ou ela é posterior? Depende, pode ser prévia ou pode ser posterior. Se eu te perguntar, toda chuva, é um fato jurídico? Sua resposta, depende da chuva, né, Bruno? Se for uma chuvinha tranquila ali, normal, que não traz maiores danos, serve apenas para molhar as plantinhas e por aí vai, gerar mais umidade do ar, né, para a gente respirar melhor, não vai trazer tantas consequências jurídicas, né? Agora, um temporal que destrói casa, alaga a rua, destrói carros, mata pessoas, isso vai trazer uma série de consequências jurídicas, concorda? Concordo. Tremor de terra tem todo dia, gente. No Brasil tem tremor de terra todo dia. Joga no Google aí. Todo dia tem tremor de terra. Agora, esse tremor de terra, enquanto evento da natureza, ele vai ser apto a gerar efeitos jurídicos? Depende desse tremor. Então, a análise, quase sempre, ela é casuística. Toda conduta humana vai gerar efeito jurídico? Depende da conduta humana. Se o Valdir, que está aqui me gravando, né, Valdir? Chega em casa e dá aquele beijo afetuoso na esposa, dizendo que estava com saudade, não via a hora de ir para casa para vê-la. Isso tem maiores repercussões jurídicas? Não. Um simples ato de afeto entre um casal que se ama. Agora, se o Valdir covardemente agredir sua esposa quando chegar em casa, o direito vai olhar esse fato ou não vai? Claro que vai, né, gente? Violência doméstica, pelo amor de Deus. Então,
Depende da situação. Não é toda e qualquer conduta humana que gera efeitos jurídicos. Então, a análise, ela costuma ser casuística. Quando eu digo casuística, eu digo de acordo com as circunstâncias, as vicissitudes do caso concreto. Ok? Então, o direito, ele tem um poder maravilhoso, que é o de olhar a vida em sociedade e identificar quais fatos serão relevantes. Isso não é só o direito civil, gente. Essa lógica de reaprendizagem jurídica, raciocínio jurídico. Esse termo que a gente criou aqui no Supremo, né? Reaprendizagem jurídica, foi um termo nosso, criado aqui. Por quê? Porque isso não é ensinado na faculdade. Na faculdade as coisas já chegam enlatadas, prontas, infelizmente. Aqui a gente tem que voltar 2 passos e ensinar vocês a raciocinarem. O que o direito penal faz? Ele olha condutas humanas e resolve entender que aquela conduta humana ofende bens jurídicos e ele cria tipos penais abstratos com base no princípio da legalidade, da anterioridade, por aí vai. O direito penal é só isso. Tanto é que sempre são criados tipos penais novos, porque as condutas humanas vão se modificando. Elas vão mudando ao longo do tempo. Pensa na quantidade de crimes que o mundo virtual trouxe para a gente, porque as condutas humanas migraram para o virtual. O direito teve que se adaptar e olhar, olha, essas condutas humanas aqui, ó, quando desempenhadas no ambiente virtual, vão gerar efeitos jurídicos, e efeitos graves, efeitos para o direito penal. A ciência jurídica selecionando condutas. Eu tenho certeza que na aula de penal o professor fala assim, isso aqui nem deveria ser crime. O legislador pegou pesado demais. Já não é em tempo de criminalizar esse tipo de conduta. São falas constantes na aula de penal ou não? Sim. Porque o direito penal ele é premido pelo princípio da legalidade. E o direito civil, prazer em conhecê-los, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele olha para a morte, estabelece efeitos. Ele olha para a união de 2 pessoas querendo formar uma família, estabelece requisitos, efeitos para aquele ato de constituição de uma família. Ele analisa a vontade das pessoas e vai estipulando efeitos para a vontade daquelas pessoas no âmbito da sua vida privada. Então, o direito civil, ele protege, como eu já disse várias vezes, as liberdades privadas, os desejos privados. É isso que o direito civil faz o tempo todo, há séculos. Ele tutela os interesses privados. Ele tutela os interesses de cada um de nós. Então, quando eu manifesto vontade de contratar e a outra pessoa também quer comigo contratar, esse fato, contratação, vai ser um fato jurídico? Claro! Então, se você não sabe o que é fato jurídico, como é que você aprende contrato? Nunca! Se você não aprende fato jurídico, como é que você aprende direito de família? Nunca! Se você não aprende fato jurídico, como é que você aprende obrigações? Nunca! A base está toda aqui na parte geral. Se você aprende parte geral, lembra da primeira aula, seu conhecimento vai ser destravado. E aí você começa a acertar a questão de direito civil feito um louco, e tira 8, 9 ou 10 na prova de delegado Minas, porque é esse o nosso combinado, vocês lembram, né? Ótimo. Então, galera, tá aí, fato jurídico, vê se você anotou certo, é aquele evento, aquele acontecimento, que surge de uma conduta humana voluntária ou involuntária, ou surge de um evento da natureza. E esses eventos, eles vão desencadear uma série de efeitos jurídicos. E esses efeitos jurídicos serão regulamentados pelas leis em geral, pelo ordenamento jurídico, seja na seara do direito penal, como eu exemplifiquei, do direito civil, do direito administrativo, do direito tributário, e por aí vai. Tá joia? Então, o livro 3, da parte geral, a partir do artigo 104 do Código Civil, anote aí, 104 e seguintes do Código Civil, ele vai trabalhar nos seus títulos os principais modelos de fatos jurídicos que nós temos. Então, ele começa com o negócio jurídico, com o ato não negocial, com os atos ilícitos, com a prescrição e a decadência, e vai falar das provas e a sua repercussão no âmbito civil. Perfeito?
Então, por isso que é importante para uma prova estilo FUMARC, que é a nossa banca, nós trabalharmos a classificação dos fatos jurídicos. Então, anote no seu caderno a partir de agora. Classificação dos fatos jurídicos. Por que é importante? Qual é a função da gente estudar? Por que a gente estuda a classificação? Porque os títulos do livro 3, que é o livro dos fatos jurídicos, da parte geral do Código Civil, eles foram divididos conforme esta classificação que se dá pela doutrina aos fatos jurídicos. Se você for na exposição de motivos, sabia que tem? Se você for na exposição de motivos do Código Civil, você vai ver lá o Moreira Alves, que foi o responsável pela elaboração da parte geral, justificando por que ele colocou os títulos do livro 3 da forma como ele colocou. Ele colocou porque essa classificação são os modelos de fatos jurídicos que nós temos. Então, classificar é importante porque foi a partir dessa classificação que o nosso legislador elaborou cada título, 1, 2, 3, 4, 5, do livro 3, da parte geral, ou seja, os livros que estão dos artigos 104 a 232. Ok? Certamente, como já aconteceu nos últimos concursos, ao menos uma questão da prova de delegado Minas Gerais será de fato jurídico. Uma questão, pelo menos, das 70 que você vai ter em delegado Minas, uma das 70 sai da aula de hoje. Garantido. Então, hoje eu vou assistir uma aula inteira para acertar uma questão? Se você assistir 70 aulas, né, meu irmão? 70 questões. É lógico que a matemática não é exata assim, mas, poxa, com certeza, pode olhar as últimas provas. Sempre teve uma questão de fato jurídico. Então, o que nós vamos fazer agora é exatamente estudar essa classificação para a gente poder entender melhor as regras que daí derivam. Combinado? Primeira classificação possível é aquela que divide os fatos jurídicos em fatos lícitos e ilícitos. Vamos estudar então aqui esse conceito que é muito jurídico, muito do direito, muito da nossa ciência, que é exatamente o conceito de licitude. Afinal, o que é licitude? Se você perguntar isso para pessoas de outras áreas, elas vão saber mais ou menos te responder, porque esse é um conceito do direito que se espalha por toda a coletividade. Condutas lícitas, fatos lícitos, são aqueles praticados de acordo, conforme, respeitando-se os princípios e as regras, ou seja, o ordenamento jurídico. Quando eu pratico um ato de acordo, em conformidade, os efeitos que serão produzidos serão efeitos dignos de tutela, dignos de proteção por parte do ordenamento jurídico. Então, se eu pratico um ato, por exemplo, contratação, respeitando-se todos os requisitos que a lei coloca para a ocorrência de uma contratação, qual é a consequência, gente? Obviamente, se eu pratiquei todos aqueles atos, respeitando-se o que a lei coloca para as contratações, respeitei os requisitos para a contratação, os princípios que envolvem a contratação, atendi a boa-fé, a função social, o equilíbrio econômico, está tudo bonitinho. Qual é a consequência que a lei vai expor? Parabéns. Essa sua manifestação de vontade será digna de tutela, digna de proteção. Então, quando eu pratico um ato respeitando tudo que a lei fala, é lógico que essa lei vai me proteger por uma razão lógica. Já, quando eu pratico o ato desrespeitando o ordenamento, violando o ordenamento, não cumprindo aquilo que a lei fala, os efeitos que serão produzidos não serão dignos de tutela.
Os efeitos serão dignos de sanção. Então, fatos ilícitos são aqueles fatos praticados em desrespeito ao ordenamento jurídico, desrespeitando-se o ordenamento jurídico, violando-se o ordenamento jurídico, ok? Então, nesse caso, já que houve um desrespeito ao ordenamento, é lógico que ele vai lhe sancionar. Então, eu estou saindo do Supremo, estou com pressa de chegar em casa nessa segunda-feira de 3 turnos de trabalho. Vejo um sinal de trânsito fechado e falo, quer saber, meu irmão? Eu quero a minha cama, o meu pijama. Eu vou acelerar e vou embora. E atropelo uma pessoa que estava atravessando na faixa de pedestre. E eu, cansado, não percebi. Eu agi conforme a lei? Não, eu agi contrariando a lei, violando a lei, praticando um ato ilícito. Então, quando eu ajo desta forma, quando eu atuo dessa maneira, é lógico que a lei vai estabelecer para mim a sanção civil clássica, que é reparação do dano causado. No penal, a sanção clássica, ao menos sempre foi assim, é a pena privativa de liberdade. No direito civil, a sanção clássica é pagamento de perdas e danos, ou seja, pagamento de indenização a quem você causou danos. Então, a ilicitude penal não se confunde com a ilicitude civil. Elas podem ter pontos de contato, como tem, e nós vamos falar disso mais adiante, mas a regra é uma separação das duas instâncias. Então, a violação da regra no direito civil vai acarretar sanção a quem violou, e normalmente essa sanção, como eu disse, vai ser pagar perdas e danos a quem sofreu danos. Pagar uma indenização à vítima. Essa é a principal, mas não única, sanção prevista no âmbito do direito civil para quem pratica atos ilícitos. Ok? Então, percebam, no nosso código, o artigo 104 a 185, ele trabalha esses atos lícitos. Os artigos 186 a 188, eles trabalham os atos ilícitos. Ô Bruno, eu estou abrindo aqui meu VAT policial. E aí? E aí que eu estou vendo que aqui, ó, no 104 que você citou, está escrito assim, do negócio jurídico. É verdade. É o primeiro fato jurídico que nós vamos classificar como fato jurídico lícito. Se você, ao praticar um negócio jurídico, respeita, atende todos os requisitos expostos em lei, o seu ato será considerado um ato válido. E como ato válido que é, um ato lícito que é, ele vai desencadear uma série de efeitos que são tutelados, que são protegidos pela nossa lei civil, tá ok? Então, fiquem atentos quanto a isso. A primeira classificação possível é aquela que divide os atos lícitos e os atos ilícitos, como dito. Na classificação dos fatos lícitos, a gente pode fazer uma segunda divisão. Coloca na tela. Os fatos lícitos também vão comportar uma classificação. Então, anote. Classificação dos fatos lícitos. Essa questãozinha tem muito a cara da Fumarc, hein? Então, preste atenção. Os fatos lícitos, eles vão se dividir em 3 categorias. 1, 2, 3. A primeira e mais relevante delas é a categoria dos atos jurídicos. Vamos a ela? O que são os atos jurídicos? Quando eu falo em ato, essa palavrinha aqui, eu estou destacando que aquele fato, ele deriva de uma conduta humana voluntária, recheada de vontade, visando alcançar determinado fim. Que, lógico, a lei tutela, a lei protege. Por isso é fato lícito. Então, atos jurídicos são aqueles fatos que derivam de uma conduta humana voluntária.
Anotou? Atos jurídicos serão aqueles fatos que derivam de uma conduta humana voluntária. Eu quis agir assim. Pergunto: você, ao contratar a turma de delegado Minas ou assinar o clube da casa do delegado, ótima medida, hein? A assinatura do clube da casa do delegado, você, preste bastante atenção, ao agir assim, você o fez porque quis? Claro. Supremo é referência, eu quero estar com vocês, quero ser aprovado. Fiz, obviamente. Então você praticou uma conduta humana voluntária? Sim. Essa conduta ela é lícita? Claro. Então você praticou o quê? Um ato jurídico. Quando você saiu hoje para almoçar fora, contratou a comida de um restaurante, ato jurídico. Quando você se casou, ato jurídico. Quando você celebrou um testamento, ato jurídico. Quando você se tornou sócio de uma sociedade empresária, ato jurídico. Todo dia a gente pratica dezenas de atos jurídicos. Todo santo dia, você, eu, todo mundo pratica uma série de atos jurídicos, condutas humanas voluntárias, que vão acarretar efeitos jurídicos. Ok? Só que esses atos jurídicos, cuidado, eles também serão repartidos em duas subespécies. A primeira subespécie de ato jurídico, que eu vou colocar aqui como letra A, é exatamente a categoria dos negócios jurídicos. Pode cair na prova assim: todo negócio jurídico é um ato jurídico, certo? Todo negócio jurídico é uma modalidade, é uma subespécie da categoria atos jurídicos, certinho, é isso mesmo. Então percebam, os negócios jurídicos, eles sempre irão derivar de uma conduta humana voluntária, de um ato de vontade na origem. Então pode vir na prova, os negócios jurídicos surgem necessariamente de um ato de vontade, certo? Mas mais do que isso, os negócios jurídicos podem ter os seus efeitos também delimitados pela vontade das partes. Repetindo, os negócios jurídicos podem ter os seus efeitos delimitados pela vontade das partes. Quando você celebra um contrato, você não pode escolher se paga à vista, paga parcelado, se pede desconto, negocia o prazo, sim ou não? Sim, óbvio que sim. Então, contrato é o melhor exemplo de negócio jurídico. Anotou negócio jurídico, exemplo, contrato? Como é que você aprende contrato se você é fraco em negócio jurídico? Não tem jeito. A mente trava. Todo contrato é um negócio jurídico. Logo, todo contrato é também uma categoria de atos jurídicos. Pode cair na prova. Todo contrato é um ato jurídico, certo? Se contrato é um exemplo de negócio e todo negócio é ato, todo contrato é ato. Óbvio. E é assim que cai na prova. Quando cai questões doutrinárias de classificação. Então, o que é o negócio jurídico? Negócio jurídico é aquele ato de vontade cujos efeitos também poderão ser regulamentados por essa mesma vontade. Eu falo há, 15, 20 anos nas minhas aulas, ficando velho. Negócio jurídico é o reino da vontade. Repetindo, negócio jurídico é o reino da vontade. Por quê? Eu tenho vontade para ele nascer e eu tenho vontade para regulamentar os efeitos. Ok? Ah, Bruno, mas não é uma vontade ilimitada, né? Lógico que não, senão viraria anarquia, né, meu irmão? É Estado democrático de direito, regido por uma Constituição e por leis. Então é lógico que a lei vai estabelecer limites a esta manifestação de vontade. Então o melhor conceito que você encontra na doutrina sobre negócio jurídico é que o negócio jurídico é um ato que deriva da manifestação de vontade, que pode também ter os seus efeitos
regulamentados pela vontade, vírgula, desde que respeitadas as limitações impostas por lei. Desde que respeitadas as limitações impostas por lei. Então, negócio jurídico, eu tenho vontade na contratação, vontade na estipulação dos efeitos, mas claro que esses efeitos podem estar subordinados a limitações impostas pela ordem jurídica, do tipo, você pode contratar? Posso. Se eu for o cara maior, capaz, o objeto for lícito, é claro que eu posso contratar. Você pode contratar qualquer coisa? Não, qualquer coisa não, porque tem o limite da licitude do objeto, da possibilidade jurídica, da possibilidade material. Por vezes, a lei vai estabelecer uma forma para aquela contratação acontecer, instrumento particular, forma pública. Então, há uma variação disso aí, imposta por lei. Ok? Casamento é negócio jurídico? Claro que é. Você pode definir, por exemplo, o regime de bens? Claro que pode. Quando você define regime de bens, meu amigo, você está definindo o quê? Efeitos patrimoniais daquele casamento. Claro que pode. Perfeito? Casamento hoje é mais do que nunca negócio jurídico. Você pode deliberar domicílio conjugal. Hoje se fala na intervenção mínima do Estado na entidade familiar. Então é lógico. União estável também, não é lógico. Quando você faz um contrato de convivência, é negócio jurídico. E quando você faz um testamento, será que testamento é modalidade de negócio jurídico? Claro que é. Bruno, mas tem uma série de limitações, né? Por exemplo, a legítima, se houver herdeiros necessários, aprendi com a Reivane. Sim. A legítima é a mais famosa limitação que a gente tem no âmbito dos testamentos. Se tiver herdeiro necessário, não pode testar mais do que 50% do patrimônio. Né? Pois é. É uma limitação? Claro. Mas você pode manifestar vontade, destinar efeito? Claro que você pode. Mas tem limitações. Ok? Então é negócio jurídico. A maior parte dos atos que a gente pratica na nossa vida são negócios jurídicos. Mas tem uma segunda categoria. A segunda categoria são os atos que não são negócios. B. Os chamados atos, o melhor nome para mim é esse, não negociais. Ele tem outros nomes, tá? Anote aí sinônimos. Atos não negociais, também conhecidos como atos jurídicos em sentido estrito. Ato jurídico em sentido estrito. Outro nome. Ato jurídico estrito sensu. Outro nome. Estrito sensu, anotou? Outro nome. Ato jurídico lícito. Esse é péssimo, né? Porque o negócio jurídico também é ato jurídico lícito, convenhamos. Mas foi o nome que a lei usou. A lei lá no 185, ela colocou dos atos jurídicos lícitos. Foi péssimo. Toda a doutrina critica. Porque parece que são só esses os atos lícitos. O negócio jurídico, então, não é ato lícito? Claro que é. Mas, enfim. O que a nossa lei quis dizer, trazendo para dentro do Código, no 185, essa classificação dos fatos jurídicos. Os atos não negociais são aqueles atos cujos efeitos não decorrem da vontade, mas sim serão efeitos impostos pela lei, determinados por lei. A parte não escolhe. Repito, a parte não escolhe o efeito que o seu ato praticado vai produzir. Aqui, a lei estipula os efeitos. A parte só vai escolher se pratica
ou não pratica o ato. Praticou, os efeitos decorrem automaticamente da lei. É como se o código e a lei em geral fosse um menu. Gostou do menu? Um menu? Um cardápio de opções em que você pode escolher o que você quer, mas você não pode alterar os ingredientes. É Ana, né? Ô Ana, Juliana, já foi num restaurante que você chegou assim pro garçom com a maior educação? Ô moço, aqui em Minas a gente fala assim, tá? Vai acostumando quem é de fora de Minas. Ô moço, eu posso trocar esse bacon por alface? É que eu sou vegetariana. Você troca pra mim? Ele, não. Oi? Não, a gente não troca. Ah, aqui o cardápio é esse. Quer, quer. Não quer, não quer. É como a lei fala. Em caso de atos não negociais, a lei não deixa trocar. Os efeitos você não controla. Você só escolhe se quer o ato. Entenderam a ideia? É um menu fechado. Você não pode trocar nada. O chefe não permite trocas. Então você tem que olhar para aquele cardápio, Juliana, e falar assim: esse eu quero. Esse eu não quero. E se eu quiser, é isso que vai vir. Não posso trocar nada. É isso aqui que está na lei. Quer um exemplo de ato não negocial, o melhor do mundo? Adoção. Ô Juliana, você é obrigado a adotar uma criança? Hã? Não. É uma opção que a sua vida pode te dar, não é verdade? O direito civil te consagra, o Estatuto da Criança e do Adolescente consagra isso. Você adotar uma criança, coisa maravilhosa, um ato de puro e irrestrito amor. Talvez um dos maiores atos de amor do mundo, concordam? Gente, quando você escolhe, vou adotar, a lei civil não permite assim, vou adotar, vírgula, mas não quero que ele participe da minha sucessão. Oi? Não quero pagar alimentos. Oi? Não quero dar afeto, assistência moral, material, psíquica, nada. A lei vai olhar e falar, por que você quer adotar então? Adotou é menu fechado, irmão. É paternidade com isonomia em todos os seus efeitos. Não há distinção entre filhos biológicos e adotivos desde 88. Não há essa distinção mais no Brasil. Não existe essa. Então, se você adotar, saiba que o seu filho adotivo será nominado apenas filho, para todos os efeitos. Então, eu não posso adotar por condições, não? Não. A adoção é um ato literalmente incondicionado. Claro, você tem que entender uma série de requisitos que a lei estabelece, mas aprovada aquela adoção pelo juiz da infância e da juventude, acabou, irmão. Entrou na fila, esperou, fez o estágio de convivência, fez tudo bonitinho, acabou. É aquilo lá, não tem que mudar nada. Não tem que estabelecer condições, prazo e etc. Não. Quer outro exemplo que a gente já estudou aqui nas nossas aulas? Emancipação por ato dos pais. Aquela emancipação voluntária, lembra? Ela é um ato não negocial. Lembra que eu falei lá atrás? O pai e a mãe resolvem se vai emancipar. Resolveu emancipar, meu irmão? Acabou. Não pode estabelecer termo final, não pode estabelecer condições, não pode revogar. Não rola. Emancipou, não tem volta. Acabou. Essa é a regra. Não há que se falar em condicionantes. Não há que se falar em regulamentação dos efeitos que serão produzidos. Isso não existe. Então já dei 2 exemplos. A adoção e emancipação voluntária, aquela feita pelos pais. Não tem jeito. Praticou o ato, os efeitos são automáticos. Se operam ex lege. Ô Bruno, então por que o casamento não é ato não negocial? Porque você pode deliberar sobre os efeitos, como eu falei. O pacto antinupcial no casamento é exatamente uma deliberação sobre os efeitos patrimoniais que aquele casamento irá produzir.
Hoje tem se discutido, né, Bruno? Você pode colocar cláusula de multa caso haja traição. Eu acho que eu vou colocar isso no meu pacto antinupcial. Coloca. Hoje tem se discutido isso. O judiciário validou dia desses aí, ó. Não, tudo bem, não tem problema. Pode colocar multa por chifre. Isso é autonomia privada. Se não tem regra proibindo isso, as partes podem estabelecer essa pena privada. O direito civil é maravilhoso. Ele protege até contra o chifre. Tem gente que não gosta de direito civil, talvez gosta de chifre. Porque o direito civil ele vai criando coisas a partir da vontade das pessoas. Amanhã ou depois vai ter um monte de advogado colocando isso em pacto antinupcial, como uma tratativa de uma cláusula penal, uma pena privada, uma indenização prévia. Se aquele ato que poderá gerar sofrimento lá no futuro independe de prova do prejuízo, já gera uma indenização. Esse é o direito civil criativo e maravilhoso que a gente tanto ama. Quando a gente fala em diretivas antecipadas da vontade, quando eu digo de antemão que tratamento eu quero receber ou não receber, caso eu esteja no estado de inconsciência, quero ser cobaia, não quero receber esse medicamento, quero me submeter a qualquer tipo de tratamento, e eu já digo antes, diretiva antecipada, qual é a minha vontade, DAVs, diretivas antecipadas da vontade, cujo maior exemplo é o testamento vital, o que eu estou fazendo? Eu estou exercendo a minha autonomia privada e dizendo que tipo de tratamento eu quero receber ou deixar de receber, caso no futuro eu fique em estado de inconsciência. Ok? Então são vários os exemplos, inúmeros exemplos, de atos que não são negócios, em que não se pode escolher quais são os efeitos que serão produzidos. Ok? Então eu falei, exemplo de negócio jurídico, casamento, constituição de união estável, testamento, contratos em geral, todos são negócios jurídicos. Falei de adoção, de emancipação voluntária, reconhecimento voluntário de paternidade. Parece uma mulher aqui, Bruno, a gente saiu junto há 25 anos atrás, eu, jura? Não lembra de mim não? Mais ou menos. Por quê? Esse é o João, tem 24 anos, esse é o filho. Oh, é minha cara, igual a mim, vou reconhecer a paternidade dele. Eu posso reconhecer sob condições? Ô João, eu te reconheço, mas sem alimentos, toca aqui. Não pode. É o quê? É ato não negocial. Reconhecimento voluntário de maternidade ou de paternidade. Fechou? Mas temos outra categoria para além dos atos jurídicos. Anote. Temos os chamados atos-fatos jurídicos. Nome bonitinho, né? Ato-fato. O que a doutrina quer nos chamar a atenção, trazendo essa nomenclatura? Ato-fato jurídico. Vamos lá. Quando a gente tem um ato-fato jurídico, se tem ato é porque tem conduta humana. Mas quando a gente coloca essa palavra fato junta, nós estamos tirando a ideia da voluntariedade. Então o que é um ato-fato? É quando uma conduta humana, independentemente da vontade, produzir os efeitos previstos em lei. Anote. Teremos ato-fato, eu vou explicar, fica tranquilo. Quando tivermos uma conduta humana que independe da vontade, trouxer para a gente os efeitos previstos em lei. Trouxer para nós os efeitos previstos em lei. Ô Bruno, mas isso é a mesma coisa de ato não negocial. Não é não. Não. No ato não negocial, a conduta é necessariamente na origem voluntária. Eu quero adotar, quero emancipar, quero reconhecer a paternidade. Aqui, a vontade é um elemento facultativo. Ela pode ou não estar presente. E a lei não está nem aí.
A lei não estabelece que a conduta tem que ser voluntária. A lei fala, tem que ter uma conduta humana aí. Se ela for voluntária, bem. Se ela não for, amém. Vida que segue. Eu não estou nem aí para a voluntariedade da conduta. Eu sei que teve uma conduta, e essa conduta vai trazer efeitos jurídicos, tanto é que a lei vai regulamentá-la. Melhor exemplo. Qual é o melhor exemplo de ato-fato que a gente tem no Código Civil? 1233 e seguintes. O artigo bom para a prova, hein? Mentoria de lei seca. E quem gosta de mentoria de lei seca está aí. Ó. 1233 e seguintes. Ok? Vamos lá. O que nos diz o 1233 e seguintes? Ele vai tratar do instituto chamado descoberta. Já ouviram falar? Com certeza já viu uma notícia no jornal de descoberta. Descobriram a vacina? Não, nada disso, pelo amor de Deus. O que é a descoberta aqui no direito civil? É aquela conduta humana que encontra coisas achadas ou perdidas. Tá? Coisas que estavam perdidas e foram encontradas. Você está num shopping, está no aeroporto, está em algum lugar e encontra uma coisa perdida, qual é o seu dever jurídico? Devolver ao dono ou possuidor. Se você não encontrar, entregar à autoridade pública, no caso, sabe quem? Delegado de Polícia Civil. Chance de cair na prova. Você já viu isso na imprensa? O faxineiro do aeroporto achou uma mala com 50 mil reais. E ele devolveu ao seu dono. Eu, como polícia, já falo, o que 50 mil reais está transitando no aeroporto? Que dinheiro é esse? Quem transita com 50 mil reais em espécie? Com qual finalidade? Não tem conta bancária não, irmão? Não pode depositar na conta, né? Porque o dinheiro é do ilícito. Clássico, né? Ô, gente, presta atenção, tem que ter olhar de polícia. Vamos prestar atenção todo mundo aqui. Gente, quando alguém encontra uma coisa perdida, este fato, ele depende da vontade? Não. Às vezes eu estava lá, fazendo xixi no banheiro do aeroporto. Esqueceram uma mala aqui. Não tem ninguém mais aqui? Essa mala aqui, eu tenho que levar ela para algum lugar. Descoberta. Eu não queria achar a mala, estava nem aí para achar a mala, estava querendo desaliviar a minha bexiga. E eu encontrei ali naquele momento uma mala perdida. Qual é o meu dever jurídico? Devolver ao dono ou possuidor. Se eu não fizer isso, me apropriar do bem, a apropriação indébita no Código Penal. É verdade. Se apropriar indevidamente de coisas perdidas que foram encontradas. É isso aí. Apropriação indébita, tipo antigo lá do Código Penal. Eu tenho que devolver. Esse é meu dever jurídico. E se eu não encontrar a pessoa? A autoridade pública, delegado de polícia. Ótimo. E o que você vai ter direito? Ao achadego. Hein? Ui? Achadego. O que é o achadego? O achadego nada mais é do que uma recompensa de no mínimo 5% do valor da coisa encontrada. Então o faxineiro do aeroporto que achou 50 mil reais, ele tem direito a 2.500 no mínimo. É o que a lei lhe dá a título de recompensa pela descoberta. O achadego, com G, achadego. O achadego é uma recompensa ao descobridor, que deve ser paga pelo dono ou possuidor do objeto encontrado. E será no valor mínimo de 5% do valor do bem encontrado. Beleza? Agora, preste atenção. Um momento de máxima atenção. A lei vai trazer essas consequências jurídicas, dever de restituição, dever de entrega à autoridade pública, direito à recompensa, que é o achádego, independentemente se a sua conduta foi voluntária ou involuntária. Eu posso sair pelo aeroporto assim, hoje eu vou encontrar alguma coisa perdida. Posso fazer isso? Posso. Meu maior sonho é achar alguma coisa perdida hoje nesse aeroporto. Ato de vontade. Mas eu posso simplesmente, casualmente, encontrar aquele objeto perdido. Dá na mesma. O efeito é idêntico. Vocês têm que aprender a força dessa palavra no direito. Qual? Independe. Independentemente.
Muita gente interpreta isso como sinônimo de sem. Independentemente da vontade. Sem vontade. Não. Independentemente significa com ou sem. O tratamento é o mesmo. Todo mundo entendeu? Eu tenho um exemplo eterno das minhas aulas para você nunca mais esquecer. Você chega para o seu marido, para o seu namorado, e fala, olha, a Juliana, minha amiga, vai dar uma festa sexta-feira, lá na boate tal. Ele, boate? Vamos não, ela. Você fala para ele assim, eu vou. Ele, você vai? Eu vou, minha amiga, aniversário dela, eu quero ir. Vamos? Não sei, vou ver se eu vou. O machão falou. Aí você vira para ele e fala assim, eu vou independentemente de você. Aí ele fala, você vai sem mim? Eu não falei que eu vou sem você. Eu falei que eu vou independentemente de você. Ou seja, eu vou. Se você vai ou não, é contigo, irmão. O convite está feito. Então eu vou com ou sem você. Aprendeu? Nunca mais esquece. Então quando falar assim, um exemplo lá da frente. Responsabilidade civil objetivo é aquela sem culpa. Falso. Responsabilidade objetiva nunca foi aquela sem culpa. Se você aprendeu isso, você aprendeu errado. Responsabilidade objetiva é aquela que se dá independentemente de prova da culpa. Pode ter culpa? Pode. Eu só não estou nem aí para prova dessa culpa. Nossa Senhora! Então agora você aprendeu o ato-fato. Ato-fato é aquela conduta humana que independe da vontade. Se foi voluntária ou involuntária, dane-se, tanto faz. O efeito legal vai ser o mesmo. Quer um segundo exemplo? Anote aí. Esse é bom demais. Artigo 189 e seguintes. Outro exemplo de ato-fato. Mas, Bruno, eu estou aqui com o meu código aberto e o 189 ele fala de prescrição e decadência. Pois é. Prescrição e decadência, meus amigos, nada mais é do que um ato-fato. Ato-fato é. A lei fala assim, você tem um prazo para exercer a sua pretensão quando seu direito subjetivo for violado. Quando você for titular de direito potestativo, você pode ter um prazo legal ou convencional para exercê-lo. Se você dormir no ponto, for omisso, não exercer a sua pretensão no caso da prescrição, o seu direito potestativo no caso da decadência, olha, pode ser que esse direito potestativo, esta pretensão, se extinga, se acabe, morra, não exista mais. Mas aí vai depender, né? Se eu dormir no ponto, fui omisso sem querer, porque eu esqueci, a cabeça voada, depois da Covid minha cabeça ficou pior, tem muita gente falando isso, né? E é verdade. Memória, né? Depois da Covid. Ou falar assim, não, eu fui omisso porque eu quis. Eu não quis cobrar essa dívida. Não vou cobrar. É um direito meu não cobrar. Não sou obrigado como credor a cobrar a dívida. Cobro se eu quiser. Então eu posso ter uma omissão intencional e uma omissão não intencional. A prescrição e a decadência vão dividir isso? Não. Na prescrição e na decadência, a gente vai analisar condutas omissivas que se perpetuam no tempo, independentemente da vontade do sujeito que é titular. Da pretensão ou do direito potestativo. No caso da prescrição e da decadência. Tanto faz se você se esqueceu de cobrar ou se você não quis cobrar. Vai estar prescrito, vai caducar do mesmo jeito. Então, prescrição e decadência, a natureza jurídica desses institutos é de ato-fato jurídico. Eu tenho uma conduta humana que é uma conduta omissiva, para a qual a lei vai estabelecer efeitos, independentemente da vontade do sujeito, se ele se esqueceu, ou se ele quis mesmo ser omisso.
E a terceira e última categoria de fatos lícitos são os fatos jurídicos em sentido estrito. Ou fato jurídico estrito sensu, mesma coisa. Fato jurídico em sentido estrito ou fato jurídico estrito sensu. O que são esses fatos? Veja, no 1 eu chamei de ato. No 2 eu me referi ao ato. No 3 eu deixei só fato. Aprendam. A gente fala em ato quando tem conduta humana. E a gente vai usar essa expressão fato ou para denominar todo o gênero dos fatos jurídicos, como o livro 3 faz, ou quando a gente falar fato jurídico em sentido estrito, nós vamos esvaziar, tirar condutas humanas e trabalhar apenas com eventos da natureza. Então anote o conceito. Fato jurídico em sentido estrito são aqueles eventos naturais, eventos da natureza, eventos naturais, eventos da natureza, que vão produzir, que irão produzir uma série de efeitos jurídicos. Repetindo, são os eventos naturais, eventos da natureza, que vão produzir efeitos jurídicos. Então me dá exemplos, Bruno, dou vários. O nascimento de alguém é um fato da natureza? Claro que é. Nascimento. Concepção. Morte. 3 fatos fundamentais da pessoa natural: concepção, nascimento e morte. Todos nós aqui já fomos concebidos e nascidos. Esperamos que a morte esteja muito longe. São 3 fatos da natureza. Se o direito não existisse, eles aconteceriam do mesmo jeito. Antes do direito existir, eles já aconteciam na humanidade, nos seus milhões de anos aí de existência. Milhares, na verdade. Então, concepção, nascimento e morte é um evento da natureza. O decurso do tempo. Quando você entra no Superos, a plataforma do Supremo, tem lá o prazo de acesso, não tem? Ah, é verdade, tem o prazo aqui que eu posso ainda assistir às aulas. Está lá. Prazo, decurso do tempo. Esse contrato vai se extinguir pelo mero decurso do tempo. Então, Cazuza falava, o tempo não para. Não para, não. Não para. O tempo, o decurso do tempo, é um fato jurídico em sentido estrito, que vai trazer uma série de consequências para milhões de contratos no mundo inteiro. Uma chuva torrencial, um terremoto, um evento, né, da natureza, um evento radical, um vulcão, são fatos jurídicos em sentido estrito. Isso repercute em vários momentos, por exemplo, na responsabilidade civil. Vê se é diferente ou não. Seu voo foi cancelado. Véspera de concurso. Você estava vindo fazer a prova em Minas. Nossa, Bruno, vira essa boca para lá. Calma, é exemplo. Respira. Eu tenho que te perguntar, por que seu voo foi cancelado? Ah, Bruno. Por que foi cancelado? Por que seu voo foi cancelado? Ah, Bruno, ele foi cancelado porque tinha uma neblina. Eu sou de Curitiba, né? E Curitiba, chega uma época do ano que o aeroporto Afonso Pena é só neblina. Já fiquei lá preso várias vezes. E o voo não decolou. Não tinha teto, nem para pousar, nem para decolar. Então o voo foi cancelado porque não tinha teto. Se você entrar com uma ação contra a companhia, você vai ganhar? Se ela te recolocou no outro voo, te prestou assistência, você vai ganhar? Não. Porque ela vai falar o quê, meu irmão? Fortuito ou força maior? Fortuito ou força maior é o quê? Fato jurídico em sentido estrito, normalmente, quando decorre de eventos da natureza. Não de força humana, mas de eventos da natureza. Agora, se você chegou lá para voar e a companhia falou, o avião teve um probleminha, a gente teve que cancelar, mas seu voo vai ser depois da manhã. Que depois da manhã, filha? Depois da manhã eu estou fazendo prova. Você é louca? Você é louca? Me coloca agora no outro voo.
O barraqueiro sempre tem atendimento VIP. É assim ou não é no Brasil? Quem é barraqueiro tem atendimento VIP. Então você apronta aquele barraco lá no aeroporto e eles colocam em outro voo, aí não coloca, aí você compra em outra companhia. A dica é essa, vai em outra companhia, compra, depois judicializa, não fica se desgastando. Eu sempre faço isso. Quanto que é o voo para Belo Horizonte? O primeiro que tiver, R$2.000. Passa no crédito, parcela 10 vezes, e eu viajo e entro com a ação depois. Falou, vocês não me voaram, cancelaram meu voo, não me falaram, não me deram expectativa nenhuma, eu tinha que ir embora, comprei em outra companhia. Tá aqui, ó, me paga e me dá aí mais dano moral. Faço isso direto. Essa é a solução. Mas veja, aqui houve uma omissão. O voo foi cancelado porque a aeronave, fortuito interno, vai ser responsabilizada a companhia aérea. Então, depende do motivo para o cancelamento do voo. Só estou demonstrando como é que um cancelamento de voo pode ser um fato jurídico em sentido estrito e não necessariamente desencadeador de responsabilidade civil, mas como pode ser uma conduta ilícita, um ilícito contratual, de não lhe transportar por uma falta da companhia num fortuito interno, no meu exemplo de uma aeronave que entra em manutenção. Fechado?